Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 16 de abril de 2026. Quinta-feira nós estamos começando mais uma edição do seu Desperta de todos os dias aqui, para que você saia da cama com muita alegria e vá lá conversar com seus colegas de trabalho muito bem informados sobre tudo que aconteceu no dia de ontem e o que vai acontecer no dia de hoje, né? Gente, vou começar aqui fazendo uma digressão não factual. Vamos lá, falar de um assunto que por enquanto parece que está fora da pauta, mas não está. Essa semana, depois dos destemperos todos que a gente viu nos últimos dias lá nos Estados Unidos, a sanidade mental de Donald Trump, que nós vemos comentando aqui há muitas semanas, entrou definitivamente para o noticiário dos grandes jornais. O presidente dos Estados Unidos tem cometido uma série de disparates, como a gente sabe, né? Ele ameaçou acabar com a civilização persa, insinuando aí um ataque nuclear. Ele tem o dedo no botão vermelho, é sempre bom não menosprezar a capacidade de ataque desse cão furioso que está lá no presidente dos Estados Unidos. Depois ele se paramentou com o auxílio de inteligências artificiais como Jesus Cristo e aí deu uma explicação totalmente fora da casinha sobre o que o teria motivado naquela madrugada insone, como tantas que ele tem passado, a fazer mais essa bobagem. Ele parece, de fato, não entender o sentido estranho das coisas que tem feito. E, durante muito tempo, a imprensa americana, que digamos, conservadora em certas coberturas, evitou falar sobre isso. Agora não mais, tá? Agora não mais. Por quê? Começa a pipocar aqui e ali alertas, inclusive de parlamentares, de ex-aliados, de republicanos, sobre a capacidade de Trump de gerenciar a maior economia do mundo e o maior poderio militar do planeta, né? Então, as coisas começam a se afunilar. Está na capa do New York Times aqui, eu quero até mostrar para vocês aqui logo na abertura, para que vocês possam ver como é que esse assunto está entrando nas manchetes, tá? Olha só, eu vou pedir para o Alex colocar aqui para nós. Bom dia, Alex. Bota para mim aqui a página no ar. Está aqui, ó. A versão de Trump sobre a guerra no Irã entra em conflito com a realidade. São expressões como essas que devagarzinho começam a colocar esse ingrediente que pode culminar, sim, efetivamente, porque isso está no horizonte, com uma deposição do Trump com base na 25ª emenda. É óbvio que esse movimento não começou ainda. O que está acontecendo agora é apenas um despertar de consciência na opinião pública americana para a necessidade de conter um sujeito que é uma locomotiva desgovernada, completamente fora dos trilhos e ninguém consegue convencê-lo a agir com alguma racionalidade. Entre outras coisas, ele criou uma guerra do nada, uma guerra absurda, contra uma nação que estava lá quieta, inclusive no passado, fazia parte de um acordo internacional que evitava a produção de artefatos nucleares, estou falando aqui do Irã, e ele atacou o Irã com a justificativa de que iria mudar o regime dos ayatolás. Quebrou a cara, porque os ayatolás não só não mudaram o regime, como se fortaleceram e ainda sufocaram os movimentos de rua que começavam a eclodir naquele país. Aí os objetivos foram mudando, ao ponto em que o homem agora está lá fazendo pirraça com o Papa. Então, a situação dos Estados Unidos é uma situação extremamente crítica. E quando é crítico lá, é crítico para nós também. As medidas desse insano que está lá governando os Estados Unidos e, por decorrência, governando o planeta, dizem respeito à nossa realidade. Olha o preço da gasolina, olha as perspectivas da inflação, olha as ameaças ao crescimento mundial. Veja só tudo isso que está acontecendo. Então, esse é um dos temas que a gente vai abordar durante o programa de hoje, mas nós temos muitos outros aqui. Houve um retrocesso lá em Brasília, porque o pastor Marcos Feliciano e o PL do Jair Bolsonaro e de todos os bolsonaristas da pior direita brasileira conseguiu obstar, por enquanto, né, conseguiu paralisar o processo de discussão pedindo vista das propostas lá que visam acabar com a jornada 6x1. São 3 propostas agora, duas de autoria de parlamentares, a terceira de autoria do Palácio do Planalto, enviada essa semana para o Congresso Nacional, que não deve prosperar, porque os parlamentares parecem determinados a seguir com as propostas do Reginaldo Lopes e da Érica Hilton, que estão apensadas uma a outra, e é isso que a Câmara quer votar, né? Até porque aí tem uma queda de braço que visa tirar do Lula a paternidade por essa proposta que o governo encampou, né, e pela qual passou a lutar. Mas o assunto parou lá e, olha, pasme você, o pastor Marco Feliciano, esse homem que diz que tem, né, papo reto com Deus, seria aqui preposto Jesus Cristo, comparou o esforço para acabar com essa desumanidade chamada jornada 6x1 a uma excrescência, foi o que ele falou.
excrescência, tá? Chamou o projeto de excrescência. Você que é trabalhador aí, anote aí, porque esse cara queria ser candidato a senador aí. Vai saber se não vai ser ainda, né? Enfim, e disse que no Japão e outros países do mundo, os trabalhadores trabalham até exaustão. É o que esse pastor de alma perdida fica pregando aí para os trabalhadores desse país, trabalhar até exaustão. Pode uma coisa dessas? É brincadeira, né? E aí o projeto, graças a essa atuação do PL, o projeto contra a jornada 6x1 vai ficar mais tempo na geladeirinha lá do Congresso Nacional, tá bom? O Ramagem saiu da cadeia lá nos Estados Unidos, ficou um pouquinho de tempo preso, até agora não se sabe exatamente o que foi que motivou a sua soltura, mas é fato que estrangeiros em situação irregular, indocumentados, caso de Ramagem, muitas vezes são presos e depois são soltos para aguardar o julgamento da sua situação, até a deportação ou, enfim, até a expulsão do território americano. Mas deve estar feliz da vida lá o Ramagem, com a moral bem baixa, porque ele esperava viver em lua de mel lá na terra do tio Sam, e não foi o que aconteceu, né? E olha, uma informação quente que surgiu agora há pouco, às 6h27 da manhã, a Polícia Federal informou que prendeu em Brasília o PHC, Paulo Humberto Costa, que é o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, tá? Então tem uma operação aí que é a continuação da Compliance Zero, que está trancando os paus mandados do governador de Brasília. Agora, a nota dissonante é que o ex-governador de Brasília, Ibanez Rocha, continua solto, tá? Continua solto e até agora ele tem flanado sobre o assunto. Mas a prisão do Paulo Henrique Costa, seu subordinado, pode indicar que está chegando a hora de ver esse ex-governador do Distrito Federal completamente enrolado, golpista de carteirinha, envolvido também diretamente nesse escândalo de corrupção que botou a perder um banco com mais de 60 anos de idade. Esses são os destaques do noticiário de hoje. Deixa eu chamar o meu companheiro Alex Amorim aqui, que hoje deve estar triste, porque ontem o Corinthians ganhou. Cadê o Alex? Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, nossa audiência. Hoje eu não estou triste, estou feliz, porque ontem eu estava torcendo pro Coringão, Panunzio. Ué, não entendi nada, então. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? O Anderson está ouvindo isso. O Anderson é um corintiano daqui, viu, gente? Isso aqui é uma briga entre os dois, vocês não têm noção, tá? Mas está lá o Anderson hoje, o Alex com essa revelação aí, de que ele estava torcendo pelo Corinthians. O que é isso, Alex? Sim, eu estava torcendo tanto para nos que ontem eu fui dormir 9h20 da noite para não secar ali os corintianos, porém eu não estou sendo mais clubista esse ano e estou feliz pela vitória dos nossos rivais lá em Itaquera, Panunzio. Você tá feliz, Alex? Que coisa boa, que alma generosa essa sua. O Anderson vai ter um infarto aí do seu lado. Conta pra nós, como é que foi hoje? Você não viu o jogo então, né? Eu não vi o jogo, eu só vi os melhores momentos ali. Foi 2-0 pro Corinthians, jogando contra o Independente Santa Fé lá da Colômbia. Foi um ótimo resultado pro Corinthians, segue 100% ali na Libertadores. Porém, eu não achei o jogo, não tenho muita opinião, só vi os gols. Foi o último gol ali do Gustavo Henrique, eu gostei, foi um gol muito bonito. Porém, gente, hoje eu estou feliz. O Alex tá doido. Você tá igual o Trump, você tá com demência frontotemporal também, não é possível isso. Eu não tô ouvindo isso que eu tô ouvindo, tô? Eu tô brincando, Panos, é na ironia. Eu fiquei feliz. Bom. Eu tô feliz porque é quinta-feira. Então tá bom, beleza, maravilha. E o que mais que nós temos fora essa vitória aí? O Anderson aí do seu lado deve estar feliz da vida, né, Anderson? O Anderson tá feliz aqui com a camisa do Coringão, tá feliz pra caramba hoje, Panuso. Então, o Anderson tá devendo pra nós uma dancinha do TikTok que ele prometeu fazer, né? Se ele não fizer, eu faço com inteligência artificial, tá? Perfeito. Vou prosseguir aqui, Panuso. Vai lá. O Fluminense perdeu pro Independente Rivadavia. Nossa, esse nome até hoje me pega. Rivadavia. O Fluminense perdeu ontem jogando em casa. Uma cidadezinha muito bonitinha lá no sul da Argentina chamada Comodoro Rivadavia. Sim. É por isso que esse clube se chama Rivadavia, essa região da Argentina lá ao sul. A região isso austral. Mesmo. E o time tá bem, ganhou ontem, jogando ali no Maracanã 2-1, e o nosso Flusão perdeu, e o Cruzeiro perdeu de 2-1 também para a Universidade Católica ali do Chile. Então, dos brasileiros, apenas o Corinthians conseguiu essa vitória, e hoje teremos o Flamengo contra o Independente Medellín, da Colômbia, e teremos o meu Palmeiras contra o Sport Cristal do Peru, 7 horas da noite. Então eu estou ansioso e feliz por isso também, Panuso. Calma aí, hein? Feliz é uma coisa que é só depois do jogo, né? Isso. Eu estou feliz porque hoje tem Verdão em campo, e Panuso
Panunzio, antes de terminar nosso bloquinho aqui, ontem o Botafogo empatou 2-2 contra o Racing da Argentina e hoje teremos o Atlético Mineiro contra o Juventude ali do Uruguai e teremos o Bragantino, perdão, contra o Blooming ali da Bolívia jogando pela Sul-Americana, Panunzio. Agora com esse negócio nosso de não falar nome de patrocinador de clube, eu vou mudar o nome do Uberlândia só para Lândia, tá? Então, toda vez que eu falar Lândia aqui, eu tô falando do Uberlândia, porque nós estamos tirando o merchan da Uber aí da parada. Era isso Alex, por hoje? Apenas isso mesmo, amanhã a gente volta novamente. Vamos nessa, Panunzio. Maravilha. Gente, o Alex torcendo pro Corinthians é um negócio tão raro quanto chover para cima, viu? Dizem que chove, né? Eu nunca vi. Mas vamos lá, meteorologia agora. O dia, como você está vendo aí, vai ser um dia que quase todo o território brasileiro vai estar tomado, né, por chuvas, vai acontecer chuva em tudo quanto é lugar, menos em Minas Gerais e nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais, tá bom? E tem alerta aqui de chuvarada lá em cima, lá no Nortão, no Pará, e também tem alerta de ventos costeiros fortes aqui no litoral do Rio Grande do Sul, tá? Região mais próxima à capital, tá? Então, o pessoal que mora em região de dunas, por exemplo, tem que ficar antenado. Vamos logo para a temperatura nas capitais? Olha, eu vou botar aqui o mapa da tarde, porque é quando chove para valer, né? Vocês estão vendo aí que Minas Gerais está cercada por essa cor verde aí no mapa, tá vendo só? É onde chove, né? Então, olha, da pontinha do Triângulo Mineiro até o litoral, a Praia dos Mineiros, que é o Espírito Santo, não chove hoje no Brasil. E do sul da Bahia até a altura da região metropolitana de São Paulo aqui, tá bom? Não está prevista chuva. Não quer dizer que não chova. Vamos lá para as temperaturas muito mais amenas do que alguns dias atrás. Em Porto Alegre nós teremos máximas de 24 com chuva, em Florianópolis também 24, em Curitiba 26 graus, em São Paulo nós teremos 28 de máxima, temperatura já em declínio outonal. No Rio de Janeiro nada de declínio outonal, 31 graus Celsius lá, calor e sol. A mesma coisa no Espírito Santo, onde a máxima será de 30 graus. Em Belo Horizonte vai chegar a 29 também, sem chuva. Em Goiânia, no Centro-Oeste, 30 graus Celsius de temperatura máxima, sem chuva. Em Brasília também, pessoal, pode ir dando adeus aí para a chuvarada, vai ficar com saudade aí até setembro, outubro, às vezes até novembro, né? Mas a temperatura está mais amena, 27 graus Celsius por lá. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 32 graus Celsius de máxima com chuva. Em Cuiabá, 34 também com chuva. Porto Velho, 30, Rio Branco, 31, Manaus, 30 graus, Boa Vista terá 34 graus, Boa Vista que esse ano é a capital mais quente até agora. Em Macapá, teremos 31 graus Celsius, em Belém do Pará, 33 de máxima, em Palmas, onde também chove, 33. Olha, não vou ficar falando que chove, porque vai chover em todas as capitais do Nordeste, tá bom? Então vamos lá, em São Luís do Maranhão teremos 29 graus Celsius, 28 graus lá em Teresina, onde o pessoal já está tirando o cachecolzinho do armário e o gorrinho de lã. Em Fortaleza, 30 graus Celsius de temperatura. Em Natal, 30 graus também. João Pessoa, 31 de máxima. Recife, 30. Maceió, 30 graus também. Aracaju, 30. E que mais? Salvador, 30 graus Celsius também de temperatura máxima durante a tarde. Portanto, Mineirada e os estados litorâneos do Sudeste não terão chuva, à exceção ao litoral sul de São Paulo, tá? Beleza? Vamos para os destaques do nosso site, então, para a gente ver como é que tá o noticiário? Vou até atualizar a minha página aqui, porque essa hora o Chico, nosso editor, muda o site aqui e me joga uma casca de banana aqui, porque eu organizei o jornal inteiro, de repente, 7 horas da manhã, muda tudo. Vamos lá, caso Master, PF prende o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, informação da manhã. Costa já havia sido afastado do cargo por decisão judicial, posteriormente foi demitido por um homem que continua solto, que é o governador Ibanez Rocha. Quando é que será que a Polícia Federal vai bater na casa do ex-governador lá em Brasília, hein? Como eu disse lá na abertura, o Ibanez até agora está flanando sobre esse caso aí, não acontece nada com ele, né? Até quando? A prisão do ex-presidente do BRB é um bom indício de que as coisas talvez não fiquem tão fáceis assim para você, viu, Ibanez? Então vamos lá para a segunda informação. Olha, isso aqui é algo que o país precisa se deter sobre essas reações. Essa crise da CPMI do crime organizado em Brasília parece que abriu a caixa de Pandora da falta de equilíbrio entre as instituições. Porque o relatório do senador Alessandro Vieira foi realmente uma porcaria de relatório. Não tem outra palavra para qualificar
aquilo. Ao fazer uma CPI contra o crime organizado, ele coloca lá os nomes de 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, e não coloca Vorcaro, não coloca Ciro Nogueira, não coloca Antônio Rueda, não coloca Primo, não coloca Turco Louco. Cadê o crime organizado? Esses supostos crimes se resumem a posturas questionáveis, obviamente, de ministro do Supremo, né? Perdeu uma oportunidade grande de esclarecer o assunto, até porque muito do que aquele relatório traz sobre o comportamento de ministro do Supremo também é verdade, tá? Mas ele perdeu a condição política porque pecou pelo desequilíbrio, né, no momento de ponderar sobre quem deveria constar como indiciado ao final do seu relatório. Não foi criticado no Brasil inteiro, não volta atrás, diz que está correto, né? A visão dele está correta, tá? Mas as reações do Supremo Tribunal Federal também não ficam longe desse escopo moral e político do comportamento da CPMI, tá? E o ministro Gilmar Mendes agora quer empurrar o mecanismo da justiça, a máquina da justiça, para cima do senador Alessandro Vieira. Algo que deveria ser resolvido com críticas, né, e com manifestações institucionais, não. Vira um processo de vingança e perseguição movido pelo homem que é talvez a personalidade mais forte e menos, digamos, suscetível, né, ao jogo político, que é o Gilmar Mendes, tá? Que está atuando aí como um atacante mesmo na seleção dos que vão defender o Supremo das críticas de mau comportamento, tá bom? Então, é erro de um lado e erro do outro. O Brasil está muito mal nesse quesito, tá? E nós temos aqui também, entre os nossos destaques, um artigo que fala sobre exatamente essa falta de equilíbrio em relação ao comportamento do relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, tá? Bom, sabe que o Brasil está à espreita aí de uma oportunidade, pelo menos a direita brasileira está à espreita de uma oportunidade para consumar a anistia aos que ela levou para Brasília no dia 8 de janeiro para dar um golpe de Estado, né? Os bagrinhos que foram tutelados a Brasília, os patriotários, os de cérebro lavado e os líderes do movimento, no entanto, podem encontrar uma brecha num processo de anistia a caminhoneiros, né, durante as chuvas lá no Rio Grande do Sul, que está sendo utilizado como uma espécie de argumento para tentar anistiar golpista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nós temos aqui uma coluna do Jamil Chad também, falando, não sei se essa aqui é a última reportagem dele sobre a sua incursão lá na China, mas a viagem do Jamil é sempre maravilhoso. Onde ele vai, ele consegue extrair o que há de melhor como jornalista, e essa incursão dele pela China, que ficou registrada aqui nas páginas do site do ICL, não foge a isso, tá bom? E hoje ele está trazendo para nós uma crônica, eu vou ler para vocês já, em que ele diz da indiferença dos chineses ao que o Ocidente pensa sobre eles, né? Bom, temos o Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos fora da cadeia, e no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, aquele governador que fugiu para não ser caçado, vai receber R$142 mil para sair de férias, porque ele, como governador, não gozou essas férias. E o último destaque, está aqui, é uma das coisas mais estranhas que aconteceram ontem no Congresso Nacional. A gente vê um pastor protestante pregando contra as almas do populacho. Marco Feliciano, do PL, que pediu vista e conseguiu travar a discussão dos 2 projetos, dos 3 agora, né, que tentam acabar com a escala 6x1. Esses são os destaques de hoje no nosso site, e eu agora vou conversar com o meu grande amigo Kleber Lourenço, que está na nossa redação aqui já quente, com o motor aquecido, para dar para nós as notícias que ele está apurando. Kleber Lourenço, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, eu vou bem, e você? Eu vou bem, mas o Paulo Henrique Costa não vai bem. Paulo Henrique Costa é o presidente do BRB, ele lá em Brasília achou que ia ficar fora dessa, mas entrou na refrega, né? Conta para nós o que você já sabe sobre isso, fazendo favor, Kleber. Isso foi deflagrado agora de manhã a 4ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como foco as transações envolvendo o Banco Master e o BRB, e especificamente aquela operação toda que foi montada para que fosse salvo um banco privado, no caso o Banco Master, com dinheiro público, ou seja, através do BRB, que é um banco estatal do Distrito Federal. São cumpridos ao todo 2 mandados de prisão preventiva e mais 7 mandados de busca e apreensão, tanto no Distrito Federal
quanto em São Paulo, segundo a nota oficial da Polícia Federal. E são essas informações que a gente tem até o momento, até porque a operação ainda está em andamento, então a própria Polícia Federal não pode ali liberar muita coisa, com risco de causar algum prejuízo à investigação e às operações a operação que está acontecendo hoje, Panunzio. O Ibanez continua solto. Até essa hora não tem nada contra ele, não, né? Livre, leve e solto, Panunzio. Tá com um bom advogado, o Cacai, né? O Cacai deve estar... Olha, eu vou te falar, deve estar rendendo bons honorários essa história para o Cacai. E eu imagino que o quanto ele deve estar assoberbado de trabalho, porque não é possível que Ibanez Rocha saia livre dessa, sabe? Gosto muito do Cacai, mas pelo cliente dele não dá para torcer, né, Kleber? É um caso, no mínimo, delicado ali, complexo, cheio de nuances ali. E é claro, é mais um caso onde ele tem o Ibanez no centro e que ele passa praticamente incólume, como foi o 8 de janeiro também, né, Panunzio? Pois é, ficou fora um tempo do governo, voltou como se não fosse com ele, né? Justo ele que, né? Todo mundo foi viajar e ele ficou lá falando sobre a situação lá do 8 de janeiro. E não sofreu nada, no nome dele não consta de lugar nenhum. Vamos ver se consegue sair dessa crise do BRB incólume também. Se conseguir, pelo amor de Deus, pode desmontar as instituições brasileiras, né, Kleber? Isso, pode ser uma prisão e até mesmo uma investigação focada no Ibanez, que pode assim, apavorar muita gente em Brasília, caso isso venha a evoluir de fato e os indícios apontem uma eventual participação direta de Ibanez nos desmandos e no descalabro do BRB com o caso Master. Você falou que são 2 mandados de prisão. O segundo nós sabemos contra quem é? Não é contra ele, Ibanez? Não. O que eu sei de informação é que Ibanez não é alvo de nenhum desses mandados. Mas o segundo alvo, acredito que inclusive ainda não tenha sido localizado e por isso a identidade dele não foi revelada ainda. Muito bom. Bom, vamos lá para o noticiário do dia. Vamos falar um pouquinho da emenda 6x1, porque ontem o que aconteceu foi um espetáculo até bizarro, né, Kleber? Na manifestação. Porque Favoroso. Quando a gente pensa que o assunto é popular e que não vai haver resistência, lê do engano. Claro que sempre há alguém que é serviçal do grande capital. E essas pessoas vão se colocar para agir. Caso de quem? Desse pastor de alma penada chamado Marco Feliciano, um homem que está sempre a favor das piores causas no parlamento brasileiro. O Kleber, você tem até uma fala dele, não tem, Kleber, para mostrar para a gente? Tem, a gente já está com o VT separado, porque acho que melhor do que eu falar sobre isso é mais fácil a nossa audiência ver, porque beira o inacreditável, assim, quando a gente acha que a extrema-direita e a oposição brasileira não conseguem ser mais ainda chocantes, eles sempre conseguem ali se superar. A gente já está com o VT separado aí, Alex? Pô, vamos colocar então na tela para a gente assistir essa fala, no mínimo ali, pavorosa. Atenção, antes disso, vou chamar a sua atenção. Ouça cada palavra, entenda a semântica desse discurso, né, Kleber? Porque é um negócio tão pavoroso, é um raciocínio tão medieval. Eu acho que se o Marco Feliciano der um passo para trás, ele pisa na cabeça do Pleitoceno, sabe? De tão antiquado que é esse discurso que ele faz. Vamos ver, Alex, solta para nós. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. É incrível, os trabalhadores têm que trabalhar até a exaustão, segundo esse mercador da fé aí, né? Até a exaustão foi o que ele falou. E o mais absurdo é que ele usa esse termo de trabalhar até exaustão, usando como referência economias como Estados Unidos, Japão, mas eu fiz uma breve pesquisa e segundo um levantamento do ano passado e atualizado em março desse ano, do Instituto de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos em Chicago, países como o Brasil trabalham mais que economias como Estados Unidos e Japão. Até peguei alguns trechos do estudo para a gente falar um pouquinho. Segundo esse estudo, embora a jornada média global semanal gire em torno de 42 horas por trabalhador, países de renda média como o Brasil concentram uma parcela maior de trabalhadores submetidos a jornadas extensas, frequentemente acima de 45 ou até 50 horas semanais. Esse padrão contrasta com economias como Estados Unidos, França e Japão, onde há maior concentração de jornadas próximas das 40 horas e menor incidência de cargas horárias extremas.
Então, até mesmo essa alegação de que os outros países são desenvolvidos por trabalharem mais, cai por terra. Sem falar do discurso velado de que o pobre trabalhador tem mais é que trabalhar mesmo até a exaustão, que não tem. A gente já viu, inclusive, outros políticos da extrema-direita, a gente já discutiu isso aqui no Desperta, fazendo discursos semelhantes. A gente teve um deputado há um tempo atrás que falou que o pobre precisa trabalhar bastante porque ele não tem dinheiro e nem tempo para férias e lazer e que, caso ele fique muito ocioso, coisas ruins podem acontecer. A gente chegou a passar esse VT aqui também, então é mais uma coleção de absurdos da extrema-direita que perdeu a vergonha na cara de defender veladamente e mostrar de forma muito clara e cristalina que odeia o trabalhador e os menos abastados. Isso tem que ficar muito claro, sabe por quê? Porque esses safados aí que estão aí querendo esfolar o trabalhador são os que se apresentam na eleição pedindo voto para o trabalhador. E aí o trabalhador, né, muitas vezes motivado por uma crença cega no palavrório vazio de natureza religiosa, acaba elegendo gente como esse Marco Feliciano, que tem a ousadia de querer ser senador pelo Estado de São Paulo. Então, você que trabalha muito aí, e nós não estamos nem falando de carteira assinada aqui não, viu, Kleber? Porque quem não tem carteira assinada, caso, por exemplo, dos empresários da motoquinha, né, o pessoal da Uber, da 99, Companhia Limitada, esses é que trabalham mais mesmo, eles trabalham de domingo a domingo, eles não têm folga, não têm férias, porque se parar de trabalhar não tem como comprar comida, né? E vem um idiota como esse Marco, idiota mesmo, entendeu? Dizer que precisa trabalhar até exaustão, ele é que precisa começar a trabalhar, porque com certeza esse almofadinha nunca trabalhou na vida. Sabe? Inclusive, Panunzio, um ponto importantíssimo dessa fala é que um pouquinho antes de ele começar esse discurso, ele fala que é um discurso que ele faz em nome do PL, da bancada do PL, que é o partido de Flávio Bolsonaro, que até o momento, a gente até já falou isso também algumas vezes, não apresentou qualquer tipo de proposta para a sociedade brasileira, aos trabalhadores, para além da libertação dos criminosos do 8 de janeiro, em especial o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não oferecem nada de propositivo à sociedade, a única proposta é a libertação de um criminoso, e quando há discussões de interesse da sociedade, é sempre contra o interesse da sociedade. Então, é lamentável que a gente tenha mais esse tipo de discurso, quase que colocando o trabalhador como alguém preguiçoso, alguém que trabalha pouco, alguém que merece trabalhar mais, sabe? É extremamente revoltante. Na situação que se encontra o país, nos debates que estamos tendo sobre renda, sobre trabalho e afins, a gente ter esse discurso ainda que chega a remontar quase 2, 3 séculos no passado. Pois é, eu quero fazer uma anotação aqui, porque é o seguinte, quando a proposta foi lançada, quando a Erika Hilton falou disso, obviamente que ela despertou alguma reação negativa lá no começo, mas a gente não sabia o tamanho da reação que seguiria, que é nessa fase agora, né, Kleber? Do que está acontecendo agora, em que o projeto entra em discussão. Me chamou a atenção, por exemplo, falas como a do empresário Glauco Umay. Esse era um empresário que se dizia progressista e tudo mais, inventou até um banco chamado Banco Left para pegar as contas dos comunistas do Brasil. E aí aparece, em nome da Associação de Shopping Centers do Brasil, dizendo que a proposta, o fim da jornada de 6 por 1, vai trazer muitos prejuízos, que é um absurdo. Esse realmente é um processo que marca posições, sabe? Porque a hipocrisia aqui ela não cabe, ela cai, como a gente viu aí na fala do Feliciano e nessas manifestações que nós temos vendo. Agora, o problema é que essas reações começam a criar força política. E aí a gente toma um banho de realidade, né, Kleber? Porque o assunto não é tão tranquilo quanto parecia no começo, quando a proposta foi apresentada, né? Isso, inclusive, eu até lembrei aqui o nome do deputado que disse que os trabalhadores deveriam se manter na escala 6 por 1 porque não teriam dinheiro para o lazer, que a gente comentou aqui no Desperta, é o Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também é um partido de direita ali e conservador. O próprio Marcos Pereira é um pastor da igreja evangélica ali que tem uma ideologia mais conservadora, contra os direitos individuais, contra o direito ao aborto e afim. Então, isso é mais um discursinho ali da direita e da extrema-direita. Muito bom. Bom, próximo assunto é o seguinte, é a história da reação do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do Supremo não, porque a reação do Supremo foi a reação institucional, a gente já viu isso aqui ontem com aquela longa nota do Fachin, que não dizia quase nada, mas enfim, quem está mesmo fazendo o papel aí de sparring da crise é o Gilmar Mendes. Só que ontem ele fez uma coisa que, do ponto de vista moral, está à altura do que fez o senador Alessandro Vieira. Botou o sistema de justiça para cima do senador.
algo que se resolve no campo da política com uma crítica, não. Vai lá o Gilmar Mendes, com a truculência que lhe é habitual, e move a máquina de justiça para punir um senador por uma opinião, ainda que seja uma opinião disparatada, mas querer denunciar um senador, cassar o mandato dele por conta de um parecer de uma comissão que inclusive foi rejeitado, uma discussão que estava sendo travada no campo da política, que passa para dentro do sistema judiciário com o objetivo de punir alguém pelas suas prerrogativas. Pois isso, para mim, Kleber, parece exatamente a mesma coisa de que Gilmar Mendes acusa os senadores da CPMI. Não te parece a mesma coisa? Olha, Panunzio, o relatório do senador Alessandro Vieira já era alvo de críticas amplas ali em toda Brasília, na imprensa, ele foi muito criticado por conta disso. Não era um relatório que encontrava amplo apoio, a não ser em alguns grupos mais ali ligados à extrema-direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então bastava o Supremo deixar o Alessandro Vieira se virar sozinho com esse relatório. Mas não, o Gilmar Mendes entra com um pedido de investigação ali contra o senador, dando argumento para aqueles discursos amalucados que não se justificam, de que há uma ditadura do judiciário, de que há uma perseguição judicial no Brasil, de que, enfim, há todo tipo de infortúnio político, até porque, vale lembrar também, eles falam de ditadura do judiciário, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro está confortavelmente em casa, num benefício que a gente já falou aqui também, não gozam centenas de mulheres grávidas e mães no sistema prisional brasileiro. Então, ele acaba dando de bandeja isso, um discurso também de perseguição política para o Alessandro Vieira, e acaba dando ali alguma validade para que ele leve a repercussão desse problemático relatório mais adiante. Você até explicou muito bem sobre o assunto na sua abertura, até estava acompanhando aqui, mas eu queria destacar um trecho da argumentação do Gilmar Mendes no despacho dele sobre isso. Ele fala: a grave arbitrariedade praticada pelo relator da CPI do crime organizado foi objeto, inclusive, de reprimenda da presidência do STF, a qual veiculou nota à imprensa acerca desses fatos, repudiando a ilegal iniciativa de indiciamento, assentando que desvios de finalidade de CPIs enfraquecem pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão. Então, ele também, inclusive, coloca o Fachin no meio dessa confusão. Vale lembrar que Fachin e Gilmar Mendes não são da mesma enfermaria, não andam ali do mesmo lado no STF, inclusive com algumas discussões, principalmente acerca do Código de Ética da magistratura, mas ele faz esse pedido ali de investigação para a PGR, coloca o Fachin no meio dessa confusão toda, usa a nota dele como justificativa e aumenta a proporção dessa confusão que era totalmente desnecessária e evitável. Então, se de um lado a gente teve o Alessandro Vieira errando com esse relatório, nada justifica que o Gilmar Mendes viesse e errasse ainda mais também. Então, é erro em cima de erro, como quase tudo que envolve o caso Master em Brasília. Toda vez que a gente fala de caso Master, são as autoridades errando consecutivamente na tratativa e na condução desse assunto. É lamentável. Bom, agora, eu sei que você andou tentando ontem falar com o senador Alessandro Vieira, e ao contrário das vezes anteriores, dessa vez ele deu uma esnobada em você, foi isso, Kleber? Infelizmente, eu estou desde ali da segunda-feira, quando o relatório veio à tona, questionando algumas perguntas que a gente já fez aqui no Ao Vivo, como, por exemplo, o fato de outros políticos ficarem de fora da lista de indiciados, do porquê, por exemplo, o ministro Cássio Nunes Marques ter ficado de fora também da lista dos indiciados, já que se a questão era a proximidade com Daniel Forcaro, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, tem um filho ali que recebeu valores e teve um contrato de consultoria com o Daniel Forcaro. O moleque é um gênio, hein? 25 anos de idade, diz que tem mais de 500 processos, deve ser um gênio do direito, né? Um Rui Barbosa, assim, talvez reencarnado, alguma coisa assim, e ganhou milhões, né? Exatamente, Panunzio. Assim, é um prodígio do mundo jurídico. E aí eu fiz esses questionamentos, ele me encaminhou para que eu conversasse com a assessoria dele, que apenas no final do dia de ontem, me encaminhou o link de 2 coletivas apenas e disse que as respostas das minhas perguntas estariam nessas coletivas ali, que totalizam 16 minutos de entrevista. Pois bem, eu assisti essas entrevistas, fiz as anotações, e as respostas que temos nas coletivas são um tanto quanto vagas, elas não são de forma muito objetiva. Em alguns pontos, quando questionado sobre a questão do Cássio Nunes Marques ter ficado de fora, ele apenas argumenta que apenas um pagamento do Daniel Forcaro ao filho do ministro do STF não justificaria ali um indiciamento, que precisaria de mais elementos, e quanto à inexistência de outros nomes
na lista de indiciados, ele também argumenta que faltou mais tempo de investigação, que para o indiciamento precisa de algo mais robusto, algo mais concreto, que é algo que não vimos no relatório também dele, que inclusive é muito alvo de críticas de toda a sociedade e de boa parte da imprensa brasileira e também de especialistas ali do mundo jurídico, Panunzio. Muito bom. Vamos falar agora sobre uma trapaça que está em curso aí, que relaciona uma anistia a caminhoneiros à anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O que está acontecendo, Kleber? Olha, é um verdadeiro absurdo o que aconteceu na Câmara dos Deputados essa semana. Havia um projeto em tramitação na Comissão de Aviação de Transportes que falava sobre anistia a multas a caminhoneiros durante as chuvas que causaram ali as inundações no Rio Grande do Sul, as enchentes, por conta de eventuais infrações ali de trânsito, multas que possam ter levado diante do estado de calamidade da região. E durante a discussão desse relatório na comissão, assim, de forma muito baixa mesmo, acho que é o melhor termo, muito baixa e muito maldosa também, os parlamentares colocaram ali um substitutivo que incluía não só nessa anistia as multas e as infrações durante a calamidade no Rio Grande do Sul, mas também multas dadas a caminhoneiros que praticaram crimes e infrações durante as manifestações e atos golpistas que ocorreram ali no final de 2022 contra a eleição do então presidente do presidente Lula. Então a gente teve aqueles bloqueios de estrada, a gente teve aquelas manifestações e aí eles fizeram esse movimento ali de incluir esse parecer ali de substitutivo no relatório final do texto. Esse texto foi aprovado ontem mesmo, depois de uma discussão sobre o assunto na reunião de líderes, e agora vai seguir na tramitação, tendo também ali a discussão para votação no plenário e, consequentemente, caso aprovado, vai para o Senado, onde já se espera que naquela casa o texto seja reformado novamente e esse absurdo seja retirado. Mas veja só, Panunzio, nós já tivemos ali a dosimetria aprovada no Congresso Nacional, que foi vetada pelo presidente Lula, mas que, ao que tudo indica, terá o veto derrubado durante a próxima sessão do Congresso Nacional, no dia 30. Então, a oposição, a extrema-direita brasileira, já tem ali uma forma de reduzir as penas dos criminosos do 8 de janeiro, mas isso não basta para eles, e aí eles vão para outro projeto, com outro enfoque, inclusive uma causa muito nobre ali, envolvendo ali as enchentes do Rio Grande do Sul, e colocam agora esse jabuti no texto de forma muito absurda para tentar beneficiar mais uma nova ordem de criminosos ali na esteira dos atos golpistas. Você falou da reunião de líderes, o que você conseguiu apurar sobre essa reunião que aconteceu ontem? Isso, na reunião de líderes teve alguns pontos importantes também do que aconteceu. O Hugo Mota, durante a reunião que ocorreu na tarde de ontem, reafirmou seu interesse em acelerar a tramitação do projeto da PEC, do fim da escala 6x1, que é diferente do projeto de lei, o PL, enviado pelo governo esta semana. Ele quer que esse projeto seja votado na Câmara dos Deputados até o dia 1º de maio, ou na semana do dia 1º de maio, de forma para trazer mais carga ali ao Dia do Trabalhador, e inclusive é uma forma, segundo pessoas ali próximas ao presidente da Câmara, de ele conseguir também dar uma limpada na sua imagem, já que ao longo do ano passado ele foi taxado de inimigo dos trabalhadores, inimigo do povo. A gente teve aquela série de vídeos ali com o Hugo não se importa e várias críticas de que ele seria alguém avesso aos interesses da sociedade. Além disso, o relator do projeto dos EPs, durante essa discussão na reunião de líderes, o deputado Augusto Coutinho, retirou o projeto de pauta e desafiou o governo a enviar uma proposta de lei de regulamentação dos EPs com aquela proposta de frete mínimo, ou seja, de que os aplicativos teriam que pagar um valor mínimo aos entregadores. Então ele fez esse desafio e fez críticas, inclusive, ao próprio ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Além disso, nós temos uma crise nas comissões, algumas nomeações seguem emperradas, inclusive em cargos, não só nas diretorias das comissões, mas também nas lideranças, e as bancadas criticaram o Hugo Mota por não avançarem para não avançar com essa discussão e as nomeações dos cargos, e também houve uma discussão e crítica sobre o adiamento do debate sobre o PL que combate a misoginia. E, por último, já está tramitando na Câmara dos Deputados um novo projeto que flexibiliza a legislação ambiental sob argumento de ampla defesa, é o PL 849 de 2025, que é visto como mais uma tentativa das várias que nós vimos ao longo dos últimos anos de destruir a proteção ambiental no Brasil, Panunzio. Muito bom, tá ótimo, Kleber. Eu estou observando um detalhe aí no fundo, o
O William De Luca está com uma cara de tristeza, mas está com a camiseta do Palmeiras aí no final de 2021, do Everton. O que será que está acontecendo? Hoje tem jogo do Palmeiras aí, hein? Será que ele já está lamentando pelo que ainda não aconteceu? Não sei, como futebol não é minha praia, eu nem vou tentar Nem opinar para nós. Nem a minha. Tudo que eu sei de futebol que me interessa, que me ensina é o Alex aqui. Inclusive que me disse agora que essa camiseta era do Palmeiras, pensando que ele está torcendo pelo Mirassol também. Seríamos 2, caso eu não tivesse abandonado o Mirassol. Kleber, um abração para você. Obrigado, viu? Abraço, tchau, Até tchau. amanhã, sexta-feira, no encerramento da semana. Valeu, obrigado. Pois é, pessoal, hoje tem jogo do Palmeirão. A coisa vai ficar feia se o Palmeiras perder hoje, porque eles ficaram tirando sarro do Santos com o gol do Neymar ontem, né? Anteontem, aliás. E ainda assim empatou lá com o Recoleta do Paraguai, com o time B. Ficou feio pra caramba aquilo lá, né? Enfim, bonito mesmo está o Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos, agora já é ex-presidiário do ICE, saiu da cadeia ontem. Nós temos matéria disso aqui no nosso site, essa aqui é a foto que tiraram dele ao prendê-lo lá nos Estados Unidos, né? Booking number 26013314, branco, macho, 53, etc, etc, né? E só para posicionar vocês sobre isso, ninguém esperava que o Ramagem ficasse a vida inteira preso, que fosse deportado logo de cara, porque imigrantes como ele, que estão em situação de indocumentados nos Estados Unidos, eles têm direito também a um processo mínimo lá que acontece, às vezes pode levar meses. Inclusive, boa parte das pessoas pegas na mesma condição que o Ramagem acabam ficando presas, né? Essas pessoas ficam presas aguardando julgamento e aí quando sai a deportação eles são colocados no avião, algemados e vêm para o país. Com o Alexandre Ramagem não aconteceu isso, mas não é só com eles, isso não acontece com muita gente, tá? A manchete está aí para vocês, Alexandre Ramagem liberado da prisão lá nos Estados Unidos e eu vou ler um trechinho para vocês. Ele foi libertado nessa quinta-feira, depois de detido no começo da semana, prisão que ocorreu na segunda-feira 13 em Orlando, que foi informada pela Polícia Federal. Após a detenção, ele foi encaminhado a um centro de custódia do condado de Orange, onde permaneceu em uma cela separada. De acordo com autoridades locais, foi liberado às 14h52, horário local, que é 3:08, horário de Brasília, de ontem à tarde, e nesta quinta o nome dele já não constava mais da relação de detidos no sistema do Serviço de Imigração e Controle dos States, que é o tal ICE, né? Aquele departamento... Enfim, até o momento não foram divulgados detalhes sobre as condições da soltura. A PF afirmou que aguarda ainda informações do governo dos Estados Unidos. Ramagem deixou o Brasil em 2025, depois que foi condenado pelo Supremo a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda segundo a Polícia Federal, o ex-deputado teria deixado o país de forma clandestina antes da conclusão do julgamento, atravessando a fronteira entre Roraima e a Guiana Francesa, e de lá ele se pirulitou para os Estados Unidos, onde pousou lá de maneira muito arrogante de cidadão americano, dizendo que estava em segurança lá nos Estados Unidos. É uma Carla Zambelli de calça comprida, esse homem, né? Achou que estava livre da refrega, mas não está efetivamente. E nada assegura a ele a permanência nos Estados Unidos, apesar de ter um processo correndo lá em que ele pede asilo político ao governo dos Estados Unidos. Essa é a informação sobre o Ramagem, tá? Bom, vamos prosseguir aqui. Olha, há uma polêmica nova no ar, essa polêmica está na capa do jornal Valor Econômico, essa polêmica ocorre depois que o presidente Lula promete medidas para tentar amenizar a taxação das blusinhas, né? Está aí a manchete no jornal Valor Econômico. Os empresários reagiram e protocolaram manifestações a Lula após a fala sobre a taxação das blusinhas. O que é isso aqui? Essa é uma pedra no sapato do governo desde que o assunto começou a ser ventilado, né? Porque assiste razão ao ex-ministro Fernando Haddad, ele que ao justificar a tributação desses produtos que entram via importação direta do consumidor, falou que o comércio brasileiro estava em grande desvantagem, porque o contrabando não paga imposto, né? E a pequena muamba também não paga imposto, e como hoje em dia está muito fácil fazer importação direta da China, inclusive no varejo, o comércio estava padecendo. E agora aconteceu o contrário. Naquela época, né, as viúvas da Shopee vieram a público para lamentar, olha, minha blusinha vai ficar muito mais cara, aquela bolsa falsificada da Chanel que eu compro lá, não sei aonde, lá da China, vai tudo ficar mais caro. Agora é o contrário. Agora quem reclama de uma suavização dessas regras fiscais
é o empresariado brasileiro, tá? O Valor diz o seguinte, olha, os empresários reagiram às falas do presidente Lula de que foi um absurdo a pressão das companhias para taxar a entrada livre de importados abaixo de $50 no país. Houve uma reação organizada nas últimas horas que reuniu 67 associações lideradas pelo varejo pelo varejo e pela indústria, com envio nesta quinta-feira de uma manifestação via ofício para a presidência da República. O documento também já foi encaminhado para Sidônio Palmeira, que é o chefe da comunicação do governo, que teria apoiado, ao lado da primeira-dama Janja, a revisão das regras para possíveis efeitos na imagem do presidente Lula, segundo pessoas a par da medida. Procurada, a presidência não se manifestou. Bom, o que aconteceu? No dia 14, né, na terça-feira, o Lula disse que iria lançar uma medida contra a taxação das blusinhas de produtos enviados ao país abaixo de $50 e que hoje pagam 20% de imposto de importação e mais 17% de ICMS. Isso estaria dentro de um pacote a ser apresentado provavelmente em maio, quando o governo quer celebrar um grupo de medidas positivas ao trabalhador. A ideia é que isso deve levar 40 dias para entrar em vigor, tá? E a matéria continua aqui dizendo o seguinte: o Congresso aprovou, sob pressão do Comércio Varejista de São Paulo, do Rio, as lojas mais organizadas fizeram uma pressão, o que foi um absurdo, disse o presidente Lula. Nós concordamos com o Congresso, mas eu achava desnecessário o aumento das blusinhas, porque são compras muito pequenas, de R$20, R$70, que não tem nada de muito significativo, mas as pessoas de baixo poder aquisitivo compravam aquilo e ainda compram, eu sei do prejuízo para esses cidadãos, disse o presidente Lula na entrevista. Esse assunto vai render, tá? Quando mais chegar, e isso virar uma pauta concreta, esse assunto com certeza vai render, porque realmente essa equação entre o que beneficia o consumidor e o que protege o comércio é uma equação que não fecha no Brasil, a partir da discussão dessas pequenas importações. Eu, por exemplo, compro um monte de coisa da China, você não compra? Eu compro bastante coisa direto da China. E depois que elas passaram a ser taxadas, elas ficaram ao nível das mercadorias oferecidas no Brasil. O problema é que isso não fechou as portas para o contrabando que, por exemplo, move regiões inteiras do Brasil, como o Saara, no Rio de Janeiro, né, a Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, e os camelódromos que se espraiam aí pelo país, que vendem muamba da boa, que entra de container fechadinho, graças ao processo de corrupção que graça nesse país. Por falar em corrupção, lembrei aqui do Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Por que eu lembrei dele? Porque agora ele vai ter férias remuneradas aqui, olha, pagas pelo cidadão do Rio de Janeiro. Olha aí a manchete, o governador do Rio, o governo do Rio vai pagar R$142 mil ao Cláudio Castro, porque ele tinha férias que não gozou, tá? Matéria do Igor Melo no nosso site. Secretaria da Casa Civil do Governo do Rio autorizou o pagamento de R$142 mil ao Cláudio Castro a título de férias não usufruídas durante o período em que ele ocupou os cargos de governador e vice-governador. A autorização para o pagamento já foi assinada no dia 10 de abril, só foi publicado no Diário Oficial ontem, quarta-feira. De acordo com o ato administrativo, foi autorizada a conversão em pecúnia das férias não usufruídas por Castro. É o famoso penduricalho, né? No caso dele, férias não, diz ele que não gozou. Mas vamos lá, Castro renunciou ao cargo no dia 23 de março, um dia antes de ser condenado pelo TSE por ser um dos articuladores do chamado escândalo dos cargos secretos na Fundação CEPERJ e na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A solicitação para o pagamento foi feita por ele apenas 3 dias depois da renúncia. Um parecer jurídico foi concluído já no dia 1º de abril e o pagamento foi autorizado pela Casa Civil no dia 10 de abril, apenas 11 dias úteis após a solicitação de Cláudio Castro, tá? A reportagem tentou consultar o processo administrativo que autorizou esse pagamento, mas não conseguiu. Parte da documentação, como o parecer jurídico que embasou a decisão, está sob sigilo. Agora pergunto para vocês, por que um processo como esse fica sob sigilo? Qual é a importância estratégica dessa informação? Onde é que ela coloca em xeque a segurança do Estado ou até mesmo a privacidade do beneficiário? Né? É um absurdo a maneira como esses carimbos de sigilo, de segredo de Estado e tudo mais são abusados no país, né? Então, em função disso, né, esses documentos que poderiam ter sido consultados pelo Igor Melo não estão disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E o Igor informa para a gente também
que o Castro tirou sim férias, tá? Inclusive foi para o exterior. Olha só, de acordo com o governo do estado, o valor mencionado se refere ao direito do ex-governador relativo a férias não usufruídas, que totalizariam 206 dias. Eleito na chapa de Witzel em 2018, ele ficou vice-governador até 1º de abril de 2021 e aí assumiu definitivamente o governo quando o titular da vaga, o Witzel, foi empichado, né? E então, só que logo depois ele já se ausentou do país por pelo menos 3 vezes, tá? De lá para cá. Nós estamos falando de 2021, né? Em setembro de 23, ele curtiu férias em Portugal, ao lado do desembargador André Marques, que foi nomeado por ele para o cargo em 2022. O governo repetiu a dose, o governador, né? Outras férias aqui. Apenas 4 meses depois, em janeiro de 2024, ele foi com a família para Orlando, nos Estados Unidos. A viagem foi interrompida por fortes chuvas que castigaram a região metropolitana do Rio e deixou mais de 10 mortos lá na Baixada Fluminense. E aí voltou aos Estados Unidos em junho de 2025. Desta vez, as férias tiveram o objetivo de acompanhar os Jogos do Flamengo, seu time do coração, no Mundial de Clubes realizado em estados dos Estados Unidos no ano passado. Estádios dos Estados Unidos no ano passado. O governador do Rio afirmou ainda que o pagamento é um direito assegurado a todo servidor estadual que não tenha gozado o seu período de férias, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu já informei a vocês e quero repetir a informação, porque muita gente que está assistindo agora não estava quando a gente falou nesse assunto. Está travado lá em Brasília, por um pedido de vista, a tramitação dos projetos que tratam da jornada 6x1, que tratam da extinção da jornada 6x1. A matéria do Kleber Lourenço está aqui no nosso site. E eu quero repetir para vocês aqui que não viram a fala destemperada, destampada e desastrosa desse pastor, enfim, deste pastor de almas perdidas da direita, chamado Marco Feliciano, que considera que o descanso merecido pelo trabalhador, que considera que curtir o produto do trabalho, que é o dinheiro que o trabalhador eventualmente amealhe, é uma excrescência, tá? E que o trabalhador precisa trabalhar até a exaustão. Olha só a fala desse danado, desse deputado. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Trabalhar até... Vai trabalhar você, Feliciano. Nunca deu duro na vida, vai trabalhar você, filho. Para saber como é que onde o galo toca, né? E, enfim, o partido dele é isso, é um partido dos patrões. Então tem que haver um antagonismo aí, é direito dele se manifestar. Agora é nosso direito também protestar contra essa bobajada. Que trabalhar até exaustão, meu filho? Peraí, a vida não é só trabalho, não. Sabe, a vida é poder fruir também dos prazeres. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Para lembrar aqui o velho refrão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, eu prometi lá no começo, a capa do New York Times de hoje, traduzida aqui na tradução automática pelo Google, né? E o assunto que a opinião pública americana começa a considerar, que é a sanidade mental do sujeito que está lá governando o mundo com o dedo naquele botão vermelho que pode botar tudo a perder, tá? E os jornais americanos são muito criteriosos quando abordam esse assunto, eu diria até que são criteriosos demais, né? Começam devagarzinho a usar algumas expressões para sinalizar preocupações com o estado de saúde mental do rei do mundo, Donald Trump, né? Essa matéria aí é a principal matéria da edição de hoje. Olha, ela diz o seguinte: a versão de Trump sobre a guerra no Irã entra em conflito com a realidade. Ou seja, Trump não está entendendo a realidade, ou a realidade não está combinando com ele. O que diz aqui a chamada? O presidente Trump está enfrentando uma crise que não se encaixa na narrativa de um novo regime bastante razoável no Irã e de uma vitória americana praticamente garantida, que é o que ele vinha dizendo e continua repetindo, né? E aqui o jornal pergunta no seu interior: a guerra realmente acabou? A versão de Trump sobre a guerra do Irã em conflito com a realidade, sugerindo aqui que há
um gap, né, um buraco aí entre a percepção da realidade e a realidade propriamente dita. O que diz aqui essa matéria? Diz o seguinte, o presidente Trump, olha, a matéria é do Anton Troianovsky, que é um dos correspondentes, um dos setoristas na Casa Branca mais antigos do jornal, tá? Ele está lá já há 6 presidentes, né? Então ele é bastante experiente. E ele nos diz o seguinte, o presidente Trump está tentando apresentar sua guerra com o Irã como praticamente encerrada e um sucesso absoluto. Mas depois de anos tentando impor a sua própria realidade ao mundo, ele agora se depara com uma crise que não se curva à sua narrativa. Ele diz o seguinte, é um novo regime. Falou isso numa entrevista à Fox News que foi ao ar nessa quarta-feira, referindo-se aos novos líderes do Irã. Para ser honesto, disse o Trump, achamos que eles são bastante razoáveis em comparação com outros regimes. Eles mataram a cúpula do regime foi substituída e continua igual, mandando bomba para cima dos aliados dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Então o jornal diz o seguinte, ó, esse foi o exemplo mais recente da tentativa de Trump de apresentar uma mudança de regime como uma conquista sua no Irã, embora os analistas acreditem que a guerra possa ter apenas aumentado a influência interna da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Desculpa. A militar, linha dura lá, né, do Irã, tá? O que mais que ela diz? O novo líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei, não é visto em público desde que substituiu o pai, que foi morto no início da guerra, mas a sua ascensão à chefia de Estado tem sido mais um símbolo de continuidade. Aliás, não só de continuidade, também de radicalização do regime, né? Então está aqui feita a anotação pelo New York Times, não vou detalhar mais, mas eu quero só que você perceba a maneira como essas expressões começam a entrar no noticiário. E vou me valer aqui de uma outra reportagem do próprio New York Times, que foi publicada essa semana, na terça-feira, em que o assunto já vem à baila. É preciso ver isso aqui, porque nós estamos falando de demência frontotemporal já há algum tempo, e as pessoas criticam, não, mas que absurdo, ele é só mau caráter, ele é só um narcisista perverso. Não é só um narcisista perverso, ele é um narcisista perverso com um quadro de demência frontotemporal, que complica muitíssimo as coisas. Está aí na capa do New York Times, ó, comportamento errático. Comentários extremistas de Trump reacendem o debate sobre a saúde mental dele. Enquanto o presidente ameaça destruir o Irã e ataca até o Papa, alguns ex-aliados e conselheiros questionam se ele não está cada vez mais desequilibrado, descrevendo como lunático e claramente insano. Esse é o homem que pretende mandar em você, aqui no Brasil, e pretende mandar também no comportamento dos iranianos, enfim, do mundo inteiro, né? O que o jornal fala? Também outro correspondente lá na Casa Branca, que é muito importante para o jornal, está lá há séculos, seculorum, fazendo reportagem na Casa Branca, conhece todo mundo. E diz o seguinte, o comportamento errático, os comentários extremistas do Trump nos últimos dias e semanas intensificaram o debate sobre se ele é astuto como uma raposa ou simplesmente louco. Debate esse que o acompanha no cenário político nacional há uma década. Então você aí que está assistindo comigo, junto comigo aqui ao nosso programa, pode se preparar porque essa discussão vai ganhar corpo nos próximos dias, tá? É inconcebível que esse sujeito continue disparando seus raios coléricos lá do seu assento na Casa Branca num estado de demência muito acelerado, que permite, que o impede de enxergar a realidade como é, tá? E aí não tem outro critério a não ser a própria moralidade, como ele próprio fala, né? Para orientar as ações desse maluco que dirige o nosso planeta. E assim eu vou encerrando o jornal de hoje, chamando vocês aqui, mais uma vez, para isso, que está aqui, olha, na minha tela, o dia D. É um dia importante que o Eduardo Moreira está chamando, está convocando você para acompanhar conosco aqui ao lançamento de algo que pode ser muito importante para a afirmação da nossa soberania e para resguardar o espaço da democracia, tá? Que é uma maneira de enfrentar o poder das Big Techs. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que é muito importante. Vai ser, o Eduardo está chamando o dia 28 de Dia da Soberania Digital. Vai ser na terça-feira, dia 28, então tem bastante tempo para você se preparar para assistir a essa manifestação do Eduardo e saber o que ele está aprontando, tá? Então vai ser na terça-feira, 28 de abril, às 20 horas, e se você quiser já pegar o seu ingresso para participar dessa grande plateia que vai se formar, é aqui, olha,
no despertacl.com.br, tá bom? Vai lá agora, pega logo lá o seu link e já fica com isso aí em mãos. A gente te lembra no dia para que você não perca o lançamento dessa proposta do Eduardo Moreira, tá bom? É isso, pessoal. Nós temos audiência hoje, Alex? Não, temos, tá aqui, ó. 23.087 almas nos assistindo, são quase 3 mil a mais do que do concorrente mais próximo, que é a Jovem Pan News, e são 7 mil a mais do que os que estão vendo agora a CNN. Agradeço penhoradamente a sua audiência e eu espero te encontrar aqui às 7 horas da manhã de amanhã, quando a gente vai despertar o Brasil para o último dia da semana, tá bom? Obrigado pela audiência, até amanhã. Gravem essa data, 28 de abril, às 8 horas da noite. Esse é o dia D da soberania digital brasileira. Ao longo das últimas décadas, o Brasil foi comandado invisivelmente pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. Os monopólios privados, que têm o apelido de Big Techs. Eles comandam os nossos hábitos, as nossas relações de negócio, definem a nossa moral e influenciam até nossas eleições. O Brasil, a América do Sul, nunca tiveram uma Big Tech para chamar de sua, construída e desenvolvida aqui e regida sob nossas leis. A gente vai fazer um anúncio que vai ser a maior ousadia já feita por uma empresa brasileira. E a única chance da gente mudar essa realidade. Não deixem de assistir.